Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. Está escrito: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós enchemos os céus do centro da cidade de Ariquemes com as nossas orações. As nossas preces, ó Deus, saem de dentro do nosso peito, carregada de fé e de emoção. E se eu conheço um pouco do mundo espiritual, Senhor, a oração dos crentes não fica aqui na terra, ela vai subindo como um incenso, assim como aquelas tochas que estavam acesas agora há pouco aqui na frente, e as fumaças iam subindo. A nossa oração está subindo e rompendo os céus, ó Pai. E eu tenho certeza que não ficará no primeiro céu, nem no segundo céu, mas a nossa oração atravessará os portões sagrados e entrará no terceiro céu. Atravessará, ó Deus, toda a cidade sagrada e entrará no seu tabernáculo. Atravessará o átrio, o lugar santo, e chegará no santo dos santos, onde o seu trono está alicerçado. E do alto do seu trono ouça a oração desse povo nesta noite. Nós não aceitamos nada menos do que a sua glória nesta noite. Nós não aceitamos nada menos do que a sua presença nesta noite. Nós não aceitamos nada menos do que os seus milagres nesta noite. E por isso, Senhor, se há alguém no nosso meio que ainda acredita em milagres, acende uma chama dentro deles agora. E os batizados com o Espírito Santo sejam renovados. E os que nunca falaram em línguas, que já comecem a ser batizados com o Espírito Santo. Cerque esta praça pública com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Ariquemes, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, misturada com um grito alto de glória a Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas pelos homens e escolhidas por Deus, estamos nesta linda noite em uma arena. Hoje
Ariquemes se tornou uma arena, pelo menos o centro da cidade onde esses homens e mulheres estão reunidos. E uma arena é um lugar onde gladiadores vão lutar pela coroa, pela vitória. Em uma arena se luta pela vida. O que sobrevive, só sobrevive porque o seu oponente foi destruído, aniquilado completamente. Eu digo isso porque muitas pessoas acreditam mesmo que vir para uma festa como essa, basta estarem sentados e observando aquilo que acontece. É muito mais do que isso. Aqui não é a nossa zona de conforto. Aqui não é o nosso lugar ideal. O nosso lugar ideal é aquela congregação linda onde você cultua a Deus. Ali dentro daquelas 4 paredes que são saturadas de segunda a segunda, com orações, com sacrifícios, com ofertas, com dízimos, com louvores, com pregações, onde os anjos de Deus têm livre acesso. Lá é o nosso lugar de segurança. Aqui não. Estamos a céu aberto. Não há proteção sobre nós, a não ser os anjos que o Senhor já enviou para estar conosco aqui. Mas mesmo os anjos podem encontrar algum tipo de dificuldade nos céus de Ariquemes nessa noite. E não acho que eu estou falando demais ou que eu esteja aqui apenas contando uma historinha de carochinha. Quem conhece a Bíblia Sagrada deve se lembrar da linda história do profeta Daniel, que tendo orado por 21 dias e jejuado, não encontrava a resposta da sua oração. Até que 21 dias depois de sacrifícios, um anjo apareceu a ele e disse: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu que trouxe a resposta, fiquei aprisionado nos céus da Pérsia, porque demônios me aprisionaram e não me deixaram descer para entregar a você a resposta das suas súplicas. Então preste atenção, estamos em um campo de guerra e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você empreste o seu coração e a sua oração comigo. Até porque a palavra que Deus me deu nessa noite não é uma palavra para crente menino. É uma palavra para crente que ainda gosta de comer um tutano de Jeová. Para aqueles que gostam de palavra forte. E esta palavra vai mudar a sua história nesta noite ainda, antes dos ponteiros cruzarem para o dia seguinte. Alguém acredita nisso? Então, por favor, dê mais um grito de glória a Deus para eu não me sentir sozinho aqui. Só queria te alertar que este culto vai ao ar para quase 70 países do mundo. Nós estamos com um programa de TV na Europa e na América do Norte e no Japão. Então as pessoas do mundo todo vão ver o culto aqui em Ariquemes. E como eu falo para todo mundo que o nosso país é um país avivado, por favor, dá um jeito aí de acender a chama no coração hoje. Porque vai que a câmera passa por você e está você mascando essa desgraça desse chiclete, ou mexendo na porcaria desse celular, ou fazendo um carinho nas costas da sua namorada. Vai ficar muito ruim para o mundo inteiro. Então eu quero convocar aqui só os crentes que vieram para adorar a Jesus na beleza da sua santidade, para cultuarem comigo. Posso ouvir mais um glória a Deus? Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho no teclado, que logo ao final da pregação vai elevar a Deus os louvores lindos que Jesus tem dado a ele. Roberto, mude a música para mim. Eu estava esta tarde meditando um pouco sobre o que pregar aqui, e o Senhor falou fortemente ao meu coração a respeito de guerras, a respeito de batalhas. Talvez porque a semana toda estamos sendo atingidos, aí bombardeados por informações do que está acontecendo no Oriente Médio, e principalmente tendo o povo de Israel como centro das atenções do mundo. Agora há pouco eu acabei de postar um vídeo nas minhas redes sociais, falando sobre a infelicidade que vimos acontecer hoje no Brasil, quando alguns meninos, eu chamo de meninos buchudos e sem conhecimento, atacaram a embaixada de Israel aqui no Brasil, colocando manchas vermelhas como se fosse de sangue, chamando Israel de genocidas. Essas criaturas nem sabem o que estão fazendo. Com certeza são esquerdistas que não conhecem nada sobre a geopolítica e não sabem nada sobre Bíblia, não sabem nada nem sobre humanidade. Imagine vocês que Israel é a única nação democrática do Oriente Médio, cercada por 100 milhões de pessoas que odeiam Israel. Mas não é um ódio daquele que você diz, eu não gosto. É um ódio pelo qual eles dizem assim, se pudéssemos, aniquilaríamos essa nação.
Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel se estabeleceu como nação, 6 países ao redor de Israel se reuniram para destruí-los. Esses países tinham mais de 50 milhões de habitantes. Israel naquele momento só tinha 2 milhões e 700 mil habitantes. E não é que essa naçãozinha pequena, parecendo uma formiga diante de um gigante, devastou os gigantes. Uma guerra que era para durar anos, acabou em 6 dias. Tem imagens que foram filmadas de tanques de guerra, de árabes vindo, e apenas um judeu com uma metralhadora no meio do deserto encarando, e o tanque parou, e os soldados, mais de 1, 2, 3, 4, saindo do tanque e se curvando diante de um judeu com uma única metralhadora. Não se sabe, eles não conseguiram explicar. Veio sobre eles um medo. É claro, eles não sabem, mas nós sabemos. O guarda de Israel não dorme. Eis que não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Então talvez tudo isso tenha me levado a meditar profundamente sobre guerras. E eu queria aqui falar sobre uma guerra extremamente violenta, que está acontecendo exatamente agora enquanto eu estou pregando aqui. Não, ela não está acontecendo no Oriente Médio, ela está acontecendo aqui nos céus de Ariquemes. É claro que muitos de nós não temos noção disso, e a maioria não consegue nem acreditar nisso, porque nós, como homens e mulheres espirituais, nesses últimos 10, 15, 20 anos de Assembleia de Deus, infelizmente, estamos perdendo aquela sensibilidade, aquela percepção de que o mundo espiritual existe de verdade, e passamos então a frequentar apenas aquilo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. Mas os espirituais podem acreditar. Aqui no céu existe uma guerra. E se eu esticasse o meu ouvido espiritual um pouquinho, eu poderia ouvir agora barulho de espadas entre anjos e demônios, que estão degladiando por um único propósito. Uns querem proibir a bênção de vir sobre esse culto, os outros querem que a bênção desça sobre esse culto. Pastor, quem é que vai vencer esta guerra? O exército que for mais alimentado. Como é que nós alimentamos os anjos? Degladiando aqui embaixo também. Como é que nós brigamos com o mundo espiritual? Não é usando a força do braço, não é usando a força da perna, não é usando a força da nossa psique, não é o nosso aparelho cognitivo. Mundo espiritual se vence com adoração profunda. E quando eu falo adoração de guerra. Não essa adoração pífia, pequenina, essa adoração amedrontada desse crente que está do seu lado, que mal balbucia palavras. Eu estou falando de uma adoração profunda, de guerra, de assembleiano de verdade. Daquele que não está nem aí para quem está à sua esquerda, à sua direita, na frente, atrás. Ah, pastor, mas eu trouxe hoje o meu patrão, que é um médico, ele está aqui do meu lado, e eu vou gritar perto dele, e daí? Pode gritar à vontade, porque poder de Deus não escandaliza ninguém. O que escandaliza as pessoas é o seu mau testemunho fora de um culto como esse. O máximo que pode acontecer é alguém perguntar: o que está acontecendo entre eles? Aí alguém vai se levantar e dizer: o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e então virá o terrível e grandioso dia do Senhor. Então, por favor, me ajude nesta guerra. E enquanto eu meditava sobre guerra, o Senhor me fez lembrar do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. E para falar do Evangelho de São Lucas, eu preciso da sua atenção. Não sei se você já parou para meditar nisso. Como é que alguém pode escrever a história de alguém se essa pessoa não esteve lá pessoalmente? Dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, 2 desses evangelhos não foram escritos por pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus. 2 escritores nunca andaram com ele. 2 dos escritores não foram discípulos dele. 2 escritores vieram depois, bem depois. Um é o evangelista Marcos. O evangelista São Marcos foi discípulo a princípio do apóstolo São Paulo. E Paulo, no meio da caminhada, não teve paciência e mandou o menino embora. Porque um dia Paulo foi expulso de uma cidade, apedrejado. E quando ele foi pedir para Marcos ajudá-lo, Marcos já tinha corrido fazia tempo. Então Paulo expulsou ele, dizendo que ele não prestava para caminhar com ele. E como Paulo não aceitou Marcos, que também se chamava João, era João Marcos,
Quem adotou João Marcos foi o apóstolo São Pedro, que tinha uma pequena rixa com Paulo. Então tudo que para Paulo não prestava, Pedro, para fazer birra, adotava. Pedro adotou João Marcos, e foi João Marcos que ouviu da boca de Pedro o evangelho que ele escreveu e leva o seu nome, o evangelho segundo escreveu São Marcos. Olha só, com o passar dos anos, Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu estou preso em Roma, vem me visitar, mas não vem de mãos vazias. Traz a capa que eu deixei em Troas, e traz também João Marcos, porque eu fiquei sabendo que hoje ele é uma bênção no reino de Deus, trabalhando ao lado do apóstolo São Pedro. O tempo fez Paulo mudar de pensamento. Então o evangelho de Marcos saiu da boca do apóstolo São Pedro. Esse sim foi testemunha, Marcos não. Agora Lucas, preste atenção, esse mexe comigo, porque Lucas não é judeu, Lucas era grego. A palavra Lucas, do grego Lúcius, um menino de família rica, aristocrática, um menino que vem da nação que inventou a medicina. A medicina nasce com Hipócrates, que era um grego, que logo depois acabou sendo aperfeiçoada pelos egípcios. E até os dias de hoje, quando encontra uma múmia, o mundo todo fica espantado, dizendo: que tecnologia era essa que faz eles deixarem um corpo, um cadáver, ficar em estado de conservação tão profundo depois de milhares de anos? Era medicina. Os gregos levaram a medicina para o Egito, e o Egito fez questão de aparelhar e melhorar a medicina. E é lá no Egito que Lucas vai terminar a sua faculdade, e é ali que ele se forma como médico. Ao se formar como médico, ao invés de voltar para a Grécia, ele sai do Egito, atravessa a cidadezinha de Tebas e entra na cidade, ou na terra de Israel. Israel fica bem próximo do Egito, é a primeira nação depois do Egito, antes de ir para a Grécia. Então Lucas, ele faz a sua morada na Grécia, e quando ele estabelece a sua moradia na Grécia, ele ou melhor dizendo, ali em Israel, quando ele estabelece a sua moradia em Israel, ele começa a cuidar dos judeus, até que um belo dia, diz a tradição, que levaram para ele um doente, um homem muito pequenino, de 1,5 metro de altura, calvo por natureza, que estava com o corpo todo arrebentado. Descobriu-se depois que esse homem não estava vindo de uma guerra normal, ele havia sido linchado em uma cidade, simplesmente por ter pregado uma história, uma nova religião, que eles chamavam de O Caminho, e que ele havia apresentado um Deus que havia caminhado entre os homens, e por causa disso, quase mataram ele. Quem mandou o médico Lucas cuidar desse homem foi um crente rico, que manteve esse homem por 30 dias, porque por 30 dias esse homem esteve em estado de coma. E enquanto Lucas cuidava do homem em estado de coma, o homem recebia visitas de pessoas que o amavam muito. A história diz que chegou ali pessoas de Tessalônica, e perguntaram ao médico, quando é que ele vai voltar? E o médico dizia, só os deuses sabem, porque Lucas era grego e acreditava nos deuses da Grécia, que eram mais de 1000 deuses. E aí a pessoa repreendia Lucas dizendo, não, deuses não, só há um Deus, e é esse nanico aí que falou para nós esse Deus. E Lucas começou a ficar curioso, e ele passou a beber dos testemunhos das pessoas que iam visitar aquele nanico que estava em estado de coma. Ele recebeu pessoas da Galácia, ele recebeu pessoas da Panfilha, da Frígia, de Cirene. Ele recebeu ali pessoas que vieram de todas as partes do mundo, onde aquele nanico evangelista havia passado. E as palavras que ele ouvia deixavam Lucas sempre apavorado, querendo saber mais. Contam que um dia perguntou Lucas para um crente de Tessalônica, por que vocês querem ouvir tanto ele? Quer que ele volte, que ele ensine vocês o quê? E alguém disse, é que a última vez que ele esteve entre nós, ele deu um ensinamento, que Deus havia dado uma revelação para ele, sobre a história do futuro, que em grego é escatologia. E Lucas, curioso, perguntou, e o que foi que ele falou sobre essa tal de escatologia? Alguém disse, ele falou assim para nós, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Foram essas palavras, somadas às outras e testemunhos, que deixou aquele médico mais curioso do que as pessoas.
Foi então que num belo dia, o homem que estava ali deitado em uma cama de 1,5 metro de altura, retornou do mundo dos semi-mortos, porque quem está em coma está meio morto. E quando ele retorna, ele pergunta onde está, o médico se apresenta, ele diz, então eu tenho que me levantar e sair para pregar. E o médico diz, calma, o senhor não pode sair daqui, sou seu médico, o senhor sofreu apedrejamento público, a sua cabeça ainda está inchada, eu preciso observar o senhor. E esse homem ali começou a dizer a Lucas, não, eu preciso sair para cumprir a minha missão, porque eu já estou há mais de 30 dias sem falar e eu não posso me calar. E então ele começou a gemer, ele começou a dizer, ai. E o médico disse, está vendo? Eu disse que você não pode sair daqui, está doendo, não é? O que é que dói a cabeça? Ele diz, não. Ai, ai o que? Se não está doendo a cabeça, são as pernas. Ele diz, não. Então ai o que? E ele disse, ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Todo mundo já sabe quem era o homem, né? O apóstolo São Paulo. E foi aí que Lucas negociou com ele, dizendo, então façamos o seguinte, o senhor precisa de um médico e não tem dinheiro para me pagar. Eu não preciso de dinheiro porque sou filho de uma família rica. Eu vou trocar, eu te dou a medicina de graça e em troca, o senhor me deixa caminhar ao seu lado para escrever a sua história. E daí surgiu o primeiro livro de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Qual o primeiro livro? Pergunte ao seu irmão, sabia disso? Foi Lucas quem escreveu o Atos dos Apóstolos. Ele caminhou com o apóstolo São Paulo, e foi caminhando com Paulo que ele se converteu. Se converteu num dia especial, no dia em que Paulo pregava um sermão que começou às 6 da tarde e foi até meia-noite. E à meia-noite um rapaz que estava no terceiro andar da casa despencou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. O nome dele era Eutico. Quando o Eutico caiu do terceiro andar e morreu, acabou o culto, todo mundo foi ver o morto. Aí Lucas, que era médico, foi vocacionado, porque alguém disse, tem um médico aqui perto, e alguém disse, tem um aqui. E chegou o grego, Lucas, e o grego olhou o moço, sentiu a pulsação que estava vazia e disse, eu sinto muito, mas o moço está morto. A choradeira tomou conta, até que o apóstolo Paulo, um homem de 1,5 metro, vem andando tranquilamente, dizendo, doutor, o que aconteceu? E o doutor diz, esse moço acabou de morrer. E Paulo dizendo, mas quem te provou que ele morreu? Ora, eu sou médico. E Paulo dizendo assim, então só me dá licença, que eu vou pedir aqui um conselho de um segundo médico, porque eu não ando só com um, eu ando com dois. É aí que Paulo faz uma ligação lá para o céu, para o telefone de Jesus. Você sabe que Deus tem telefone, né? Deus tem um telefone que tem número 3332. 33 é o capítulo, 3 é o versículo do livro de Jeremias. E tem que ser falado com 2 joelhos dobrados no chão. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E quando Paulo perguntou para Jesus qual era a situação, Jesus falou, Lucas falou o que para você? Morte. Então eu falo que é só um sono profundo. Acorda o rapaz. E foi aí que Paulo trouxe Eutico de volta à vida. E ali, naquele dia, Lucas abandonou os Zeus, abandonou todos os deuses da Grécia e se converteu à fé em Jesus Cristo de Nazaré. Quem gostou dessa história, dê um glória a Deus. Mas o apóstolo São Paulo não viveu para sempre, foi condenado à morte. E 30 dias antes de ser decapitado, porque ele morreu com a sua cabeça arrancada do corpo, ele chamou Lucas e disse, entre todos nós, você é o mais sábio. Eu preciso que você retorne pelos caminhos por onde passou Yeshua, e você busque testemunhas vivas, e colha relatos. Escreva para nós um evangelho sem vícios. Escreva para nós uma biografia de Cristo de uma maneira isenta, porque você não caminhou com Ele, você é de um outro povo, e nós precisamos de um evangelho que seja isento, precisamos de um evangelho de uma pessoa intelectual, e você é um intelectual, você é um cientista, e eu quero que você como cientista narre aquilo que você achar mais interessante. Agora respire fundo aí, vou te contar uma coisa que você também não sabe. Dos 4 evangelhos, o evangelho que mais fala em milagres não é o evangelho de João, porque João era aquele discípulo que Jesus amava. O evangelho que mais fala em milagres não é o evangelho de Marcos, que foi ditado pela boca de Pedro. Não é o evangelho de Mateus, que era um menino importante. O evangelho que mais fala em milagres da Bíblia, milagres assim surpreendentes de cura divina, é o evangelho de Lucas. Por quê? Porque ele era médico e não entendia. Quando ele chegou diante de cegos que viram,
de paralíticos que andaram, de surdos que ouviram, de pessoas que estavam no dia em que Jesus multiplicou pão e peixe, disseram: eu via o pão crescer na mão dele. Ele arrancava um pedaço, dava para alguém, a gente olhava para a mão, o pão estava inteiro de novo. Aí a gente via ele arrancar um pedaço. Glória a Deus. Só abra o som aqui para mim, por favor. Eu imagino a epopeia, a história bela pela qual Lucas passou. Foi lindo caminhar ao lado do apóstolo São Paulo, mas mais lindo foi ele caminhar pelos caminhos que Jesus passou e colheu testemunhas. O capítulo 10 é um desses capítulos que eu nunca vou esquecer, porque o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, lembrando que quem o escreveu foi um cientista. Grave isso na sua mente. Quem escreveu o capítulo 10 do Evangelho de Lucas não era um pescador iletrado. Pedro e João eram iletrados. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, entre o versículo 7 e 13. Não são, pois, esses homens iletrados e sem cultura, como, pois, os ouvimos pregar com tamanha eloquência. Quem está escrevendo o capítulo 10 do Evangelho de Lucas é um médico. É uma pessoa que tem QI, que tem poder de cognição. É uma pessoa que acredita apenas naquilo que os olhos veem. Não bastasse ele escrever para nós os maiores milagres, ou seja, intervenção divina que a ciência não consegue explicar, por isso é um milagre. Lucas escreveu o capítulo 10 dizendo que houve um dia em que Jesus, que era cercado por uma multidão incontável, onde as pessoas deixavam suas fazendas, suas chácaras, seus sítios para segui-lo. Um dia Jesus mandou embora a multidão toda e disse: eu quero que fique perto de mim hoje apenas 70 pessoas, 70 discípulos. E aqui começa uma outra história, porque sempre que pregamos falamos que Jesus tinha 12 discípulos. Jesus não teve 12 discípulos, ele teve milhares de discípulos. Somente no Sermão da Montanha havia perto dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A palavra discípulo significa aluno, a palavra rabi significa mestre ou professor. Então quem era o discípulo? Era o aluno de um professor. A escola de Jesus começou gigantesca, depois ela foi se afunilando e terminou com apenas 12 discípulos, que aí sim ele transformou em apóstolos. Agora veja só, antes dos 12 houveram um grupo de 70. Diga comigo, 70. Eu fico imaginando o que foi que ele viu naqueles 70 homens e mulheres para dar a eles uma missão que ele não deu aos outros. Jesus chamou 70 pessoas no meio daquelas multidões que o acompanhavam há mais de 3 anos, orou por eles e deu a eles a seguinte autoridade: vocês sairão daqui e andarão pelas cidades que ainda irão me receber, e vocês farão a linha de frente. Vocês chamarão a atenção das autoridades, dos pobres, dos ricos, e vão dizer assim para eles: é chegado o reino de Deus na terra. E aqueles que ouvirem vocês, estendam a mão e digam: paz seja sobre vocês. Aquele que tem paz receberá paz. Quem não tiver paz, a paz voltará para vocês. Se a cidade não receber vocês, chacoalhe a poeira dos pés e amaldiçoe aquele lugar, porque no último dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a cidade que negar ouvir o evangelho através de vocês. Curem os enfermos, estendam as mãos e repreendam os enfermos. E os discípulos saíram 70, nós não sabemos o nome deles. Esses 70 saíram e fizeram a obra. Teve lugar que os receberam, teve lugar que não os receberam. Eles voltaram maravilhados e espantados. Mas interessante, não voltaram maravilhados e espantados de verem pessoas serem curadas. Não chegaram e falaram: Jesus, um paralítico andou, um cego viu. Não. Também não chegaram dizendo: Senhor, as pessoas se converteram, foi lindo. Não. A Bíblia diz que eles voltaram e falaram assim: Senhor, estamos espantados, porque os espíritos nos respeitam. Temos autoridade sobre espíritos. Isso aqui mexeu comigo. O mundo sobrenatural mexe com a mente e o imaginário do ser humano. Quer ver? Se você chegar no seu trabalho qualquer dia da semana e vem um amigo e diz assim: eu tive um sonho, automaticamente quem estiver perto para ouvir o sonho. Todo mundo gosta de ouvir coisas que não há explicação, nenhum ponto de partida.
Porque o ser humano é ligado a coisas espirituais. Pergunte a mim, por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque parte de nós não é matéria. Parte de nós veio da terra. Parte de nós veio do céu. Nós não somos como os anjos. Anjos são apenas espíritos. Nós não somos como os animais irracionais, como o cachorrinho que você tem em casa. O cachorrinho que você tem em casa, ele é terra e alma vivente. Nós somos maiores do que eles. Nós somos corpo, alma e espírito. No capítulo 12 da carta que Salomão escreve, chamada Carta do Pregador, o livro do Eclesiastes, no verso 7, ele diz: quando o homem morre, parte do homem volta para a terra, e parte do homem volta para o céu. O pó volta à terra que o deu, mas o espírito, esse retorna para o céu. O que nós precisamos nessa noite entender é que Deus está transformando este grande culto, já que é o aviva, e avivar é isso, é despertar quem está dormindo, ou trazer de volta à vida quem está morto. Lembrar qual é a nossa natureza assembleiana. O assembleiano tem uma identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade, não se assuste com a palavra que eu vou falar, é uma identidade mística. O que é misticismo, pastor? É aquilo que foge à regra da naturalidade. É aquilo que foge à regra daquilo que é normal. Parte de nós se liga na horizontal à terra. Parte de nós se liga na vertical ao céu. Parte de nós precisa da terra para sobreviver. Parte de nós precisa do céu para sobreviver. Como foi que a Assembleia de Deus cresceu no nosso país? Foi por causa de intelectuais? Foi por causa de pessoas ricas? Foi por causa de empresários? Não. Nossas igrejas foram fundadas por homens e mulheres que mal sabiam ler e escrever. Pessoas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Homens e mulheres analfa de pai e beta de mãe, que entraram por esses sertões carregando na mão uma Bíblia toda rasgada. Alguns não sabiam nem ler o que estava escrito na Bíblia, mas participaram de alguns cultos e memorizaram versículos, e com a memória de 10, 15 versículos saíram pregando o evangelho. E eles pregavam e as pessoas não acreditavam. Aí sabe o que eles faziam? Traz o doente aqui que eu vou orar e Jesus vai curar. Traz o possesso aqui que eu vou orar e o espírito vai embora. E de repente, o médico, o empresário, tinha que se curvar dizendo: como pode esse homem analfabeto, essa mulher que não sabe ler e escrever, ter mais força do que o maior médico do hospital Albert Einstein lá de São Paulo? Eles nunca vão compreender, como até hoje não compreendem, porque parte de nós não é normal. Aliás, eu sempre gosto de pregar sobre isso. Quando eu prego, eu sinto 2 públicos me ouvindo: os normais e os anormais. O normal é muito chato pregar para ele, porque eu estou pregando, ele está com a perna cruzada, com a mão no joelho, mascando essa desgraça desse chiclete, que eu não insisto em falar para ver se a pessoa cai a ficha e joga fora. A pessoa olha para o céu com a mão no queixo e ela fica filosofando, dizendo: to be or not to be, that's the question. Alguns ficam anotando, olhando para mim, procurando na Bíblia. Diz: quando chegar em casa eu vou ver se o que ele está pregando é verdade. Passa o culto inteiro me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Diz que é pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eles não acreditam em coisas sobrenaturais porque não faz sentido para eles, porque eles querem uma explicação lógica, razoável, plausível para isso. E eu, infelizmente, vou te frustrar, crente normal. Não há explicação para o mover do Pentecoste. E eu te provo. Aí do seu lado tem uma pessoa que possivelmente fugiu da escola ou nunca frequentou a escola. Possivelmente ela não sabe assinar o nome dela, mas daqui a alguns segundos você vai ver Deus ativar dentro dela um poder espiritual, e essa pessoa começar a falar um idioma que você não entende. E aí você fica todo perturbado, dizendo: o que é que essa criatura está falando? Eu me lembro, André, no primeiro culto que eu fui na Assembleia de Deus, era uma quinta-feira. Eu sentei do lado de um menino que era meu vizinho, e eu não sabia que era crente. Ele era aqueles crentes 007 que esconde a identidade. E no meio do culto ele foi ficando valente, com o senador Marcos Rogério. Ele foi ficando valente, foi levantando a mão, foi dando uns socos assim para cima, o deputado Fernando. Eu fui me afastando dele, que ele foi ficando esquisito, ele foi fazendo umas caretas. Daqui a pouco ele começou a dizer glória, glória, aleluia, até que ele soltou um Ihu! Falei: Jesus de Nazaré, o que é isso? Daqui a pouco ele começou a falar umas coisas que no fim do culto eu perguntei para ele: ô meu amigo, a sua mãe é dona de uma floricultura? E ele falou: por quê?
Eu disse: uai, você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele olhou para mim com aquela boca desdentada e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Aí eu olhei para ele: você fala língua de anjo? Ele disse: eu falo. Eu falo: rapaz, você estudava comigo, você fugiu da escola, você não fala nem português. Ele disse: não falo porque eu fugi da escola, ué. Mas língua de anjo, eu nunca fugi das aulas. E eu falei: e tem professor? Ele disse: tem. Qual é o nome dele? Espírito Santo. E eu falei: isso é loucura, insanidade. Ele disse: não é, está escrito na Bíblia. E eu, como tinha vindo da igreja católica, tinha sido coroinha, tinha lido a Bíblia Ave Maria com 9 anos de idade, fui professor de catecismo. Eu disse: onde é que está escrito? Ele disse: Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu disse: lê para mim. Ele disse: eu não sei ler. Eu disse: então abre que eu vou ler. Dentro do culto eu comecei a ler. Esse texto faz parte da minha vida até hoje. Está escrito: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então preste atenção: a nossa fé assembleiana não é uma fé pequena, tacanha. A nossa fé não está ligada ao mundo físico. A nossa fé transcende. A nossa marca é a unção e a crença no poder divino. Nós temos que acreditar que não estamos sozinhos aqui nesta noite. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se é verdade, para cada crente aqui dentro existe um anjo ao redor dele. Então pense em duas multidões: uma multidão de seres humanos e uma multidão de anjos que estão em Ariquemes dizendo: Senhor, abre o céu e manda para a terra uma unção de glória e de milagres. Lucas, um médico com a sua mente saturada pela medicina, um cientista, começa a dizer que ele ouviu assim da boca de um crente. Quando esses crentes falaram para Jesus que estavam maravilhados de verem os espíritos, olha a resposta de Jesus: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Quando Jesus disse isso, eu imagino o que aconteceu com eles, porque Jesus foi obrigado a dar uma palavra para eles de motivação. Isso os assustou, eles ficaram apavorados. Ficaram tão apavorados que Jesus disse assim: não temam, eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. O inimigo, pode ler na sua Bíblia, ele está com I maiúsculo. Não é o inimigo o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o governo, não é o PT. O seu inimigo ali é o príncipe das trevas. É um anjo caído, a estrela da manhã, que arrastou 1/3 dos anjos do céu, e abriu-se o inferno para ele, conforme está escrito em Mateus 25. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Esses seres se metamorfosearam em demônios e habitam o planeta Terra. Olhe para mim, esses seres são reais. Nós vamos ver ao final dessa pregação as manifestações que vão acontecer aqui. Se o que Jesus me mostrou é verdade, não se apavore. Assim como cremos que anjos existem, precisamos acreditar que os demônios também existem. Não faz sentido acreditar que Deus é real e não acreditar que o diabo também é real. Não faz sentido você acreditar que existe bênção e não crer que exista maldição. Existe um mundo invisível que milita contra a minha vida e contra a sua vida. Quando Jesus falou com seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Não ouvi, igreja. Revestidos de poder. Jesus estava dizendo: para enfrentar o diabo não basta estar vestido com uma camisa, é preciso estar revestido, 2 vezes vestido, porque o diabo, ele tem poder. Mas não tenha medo, aquele que está em você
tem todo o poder. Quando eu li esse texto a primeira vez e comecei a tentar meditar, eu achei ele logo estranho. Pergunte por quê? Raramente você vai ver Jesus começar uma fala usando um verbo no imperativo. Jesus começa aqui dizendo: eis que eu. Não é normal ele usar esse tipo de aplicação verbal. Aliás, não é uma palavra normal de ser usada. A senhora já teve em casa um dia, o seu marido chegou cansado e disse assim: mulher, eis que hoje eu quero comer um bife acebolado. Seu marido já falou assim com a senhora? A sua mulher já falou para você assim: marido, eis que hoje eu preciso do cartão de crédito. Pelo sorriso, isso já aconteceu muitas vezes, né? Pois bem, você nunca vai ouvir uma pessoa chegar dizendo eis que eu, porque isso é uma palavra usada no imperativo. Uma palavra usada no imperativo não é uma palavra de conselho, não é um talvez. É uma palavra que vem de um imperador, aquele que comanda tudo, dizendo assim: eu estou falando, e quando eu falo todo mundo se cala. Jesus está dizendo: eis que eu. Não é Miguel, não é Gabriel, não é o profeta Isaías, não é um querubim, nem um serafim. Eis que eu, o verbo encarnado. Eis que eu, Yeshua, o Deus eterno. Eis que eu vos dou. Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Jesus diz: eis que eu vos dou. Como eu sou curioso, fui procurar nas Bíblias. Eu tenho mais de 20 Bíblias de estudo, e encontrei variação. Encontrei nas Bíblias que eu tenho duas variações: vos dou ou vos dei, presente ou passado. Em nenhuma Bíblia existe a tradução para o futuro dizendo vos darei. O texto é: eis que eu vos dou, ou eis que eu vos dei. Não é eis que eu vos darei. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor disse: quando eu libero uma palavra de revelação como essa, não é para amanhã. Essas pessoas que recebem esse tipo de palavra não são normais, são especiais. Aí o Senhor está dizendo: ou eu vou te dar esse poder hoje, eis que eu vos dou, e você vai sair daqui com esse poder, ou eu te trouxe aqui só para te lembrar que eu já te dei esse poder. Ou você recebe hoje, ou você já recebeu ontem. De qualquer forma, se segure, porque a sua vida não será mais a mesma. Eis que eu vos dou poder. Diga comigo: poder. Em algumas Bíblias a tradução é autoridade. Eis que eu vos dou autoridade, eis que eu vos dou poder. Como eu sou curioso, fui procurar o significado de poder e autoridade, ver se tinha uma palavra que representava os dois, e não é que eu encontrei. A palavra poder e autoridade pode ser traduzida por controle. 3 entenderam? Eu vou repetir. Poder e autoridade podem ser traduzidos pela palavra controle. Eis que eu vos dou ou vos dei controle. Pastor, o que é controle? O que é controle? É exatamente aquilo que faz a nossa vida ter sentido. Você já caminhou aqui pelas vicinais do estado de Rondônia, indo daqui para Porto Velho? Em algum momento você viu a estrada toda parada, e de repente, lá na frente, tem apenas um homem usando uma farda, com a mão estendida assim. Um homem de carne e osso, não pesa mais do que 100 quilos, 1,80 m, usando uma farda policial. Basta ele estender a mão e aqueles caminhões, os tratores, as máquinas, os ônibus, os carros, são obrigados a parar. Até uma bicicleta, se viesse correndo demais, poderia atropelar ele, mas nem o bicicleteiro tem coragem de passar. Por quê? Aquele homem tem um raio na mão que ele pode desintegrar ônibus e caminhão. Se algum carro daquele lá partir para cima dele, mata ele ou não mata? Mas por que ninguém atravessa? O que é que aquele homem tem? Poder, autoridade, que dá a ele o controle sobre a avenida inteira. O que o senhor está falando, pastor? Jesus te trouxe nessa noite só para te dizer: você volta para casa com controle. Controle sobre o quê? Me diga você, qual parte da sua vida você perdeu o controle? No casamento? Da sua vida profissional? Da sua vida emocional? Da sua vida sentimental?
Da sua vida espiritual, do seu ministério. O que foi que o diabo fez na sua vida? Contra a sua filha, contra o seu filho, contra o seu marido? Vai mesmo entregar os pontos? Vai mesmo ficar o culto inteiro chorando as mágoas aqui dentro? Com esse ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de um menino malvado? O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu já te dei poder. Ou eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando controle. Você vai voltar para a sua vida nessa noite. Anota o que eu estou falando. Vai haver uma mudança na sua casa, que quando você acordar amanhã de manhã, as pessoas vão te olhar esquisito, vão falar: você está estranho, você viu um passarinho verde? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que veio sobre o Aviva Ariquemes. Eu recebi controle de volta. Vou mexer com os crentes agora, quer ver? Quem aqui tem um aparelho na sua casa, de televisão ou de som, seja o que for, que para ligar ele tem na mão um controle? Quem tem um controle em casa? Deixa eu ver. Tem gente que não tem. Esse aí é assembleiano daquela de 1800 e bolinha. Não tem rádio, não tem televisão, né? Porque é tudo pecado, né? Quem tem um controle em casa? Você percebeu que o aparelhinho que você tem na mão, chamado controle, ele tem uma tecla que é a principal dele, e ela vem escrita em inglês, uma palavra. Quem lembra que tecla é? Aqui atrás eu já ouvi. 1, 2, 3. Power. Olha o povo de Rondônia falando inglês. Are you smart boy and smart girl? God bless you. Vocês são inteligentes demais. Então qual é o nome da teclinha? 1, 2, 3. Quero ouvir um coral. 1, 2, 3. Acotovela o seu irmão, diga: sabe o que significa power em inglês? Alguém sabe aí ou não? Como é? Poder. Power é poder. Olha só, você tem na sua mão um teclado, que quando você aperta ele, pode estar a distância que for, ele liga aquele aparelho, ele comanda o aparelho, ele é o controle do aparelho, e a principal tecla é a power. Jesus está te dando autoridade hoje. Aciona a tecla power, querido. Não, aciona o poder que está dentro de você. Você passou anos dentro da igreja buscando o batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus te batizou com o Espírito Santo. Aí você simplesmente pegou o batismo com o Espírito Santo, deixou num canto do seu coração. E aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 meses, você vai na igreja e fala meia dúzia de palavras ininteligíveis e diz: uau, eu fui cheio do Espírito Santo. Se você depender de um culto de domingo para sobreviver, você está morto. O culto de domingo é só um complemento. Você vai lá para recarregar a bateria, mas você tem que dar uma carga nela todo dia. E como é que eu coloco essa carga na minha bateria espiritual, pastor? Ativando aquilo que está dentro de você. E o que está dentro de mim, pastor? O poder do Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver, chacoalha a mão assim. Não mente para mim não. Eu estou perguntando quem é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas. É verdade? Mas eu não ouvi você falar nada até agora. Pastor, é porque eu não senti. Criatura, você quer sentir o que para falar em línguas? O vento das asas do arcanjo Miguel no rosto. Você quer uma brasa de fogo tirada da mão lá do altar por um querubim? Você não tem que sentir nada para ativar o homem espiritual que está dentro de você. Lá na carta de São Judas diz assim: orai em espírito em todo momento. Oração após oração, oração. Orar em espírito não é orar em silêncio, é orar através do Espírito. E como é que oramos através do Espírito? Falando em línguas estranhas. Paulo escreveu a carta aos Coríntios no capítulo 14 dizendo: quem fala em línguas não fala a homens senão a Deus, porque só Deus entende, porque em mistérios fala com Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo que aquele que ora em espírito, o seu espírito ora bem. Falar em línguas estranhas e ativar o poder de Deus que está dentro de você e manter contato com o eterno. Você não precisa passar por secretário, você não precisa mandar um recado pelo anjo, nem ligar para a irmãzinha do coque para ela orar por você. Se você é batizado com o Espírito Santo, desembesta a falar essa língua estranha aí. Pastor, mas eu não sei o que eu falo. Ainda bem que não sabe. Paulo diz: quem fala em línguas, a mente fica sem fruto, mas o seu espírito está orando bem. Não está dizendo que você está falando, está dizendo que você está orando. Deus nos deu poderes, autoridades espirituais, das quais nós não podemos perder. Eis que eu vos dou poder, autoridade, controle. E ele vai explicar o para quê. Para
pisar. Eis que eu vos dou o poder para pisar. Para o que, igreja? Desculpa, eu não estou ouvindo direito. Ao invés de falar, você pode me mostrar. Não pode nem me mostrar? Poder para? Me mostra, como é que você faz quando pisa? Pisa no chão, pelo amor de Deus. Descruza as pernas, isso. É um exercício. Bate os pés no chão para eu ouvir. Não, segura, eu vou contar até 3. Eis que eu vos dei poder para 1, 2, 3. Você sentiu tremer? Alguém sentiu tremer aí? Eu senti aqui tremer. O Senhor está dando uma linguagem espiritual dizendo: quando você está cheio do Espírito Santo, você não pode andar como um derrotado. Você tem que andar pisando firme na terra. Você já viu uma marcha em 7 de setembro? Meu Deus, quando eu era da escola, a gente ia marchar pela escola, 500 alunos, era uma tristeza. A gente ia marchando assim, a gente ia marcando passo, parecia um monte de gente manco. Aí no mesmo lugar que passou 500 meninos e meninas marchando, que ninguém escutou nada, veio um grupo de 30 policiais marchando em nome da polícia. Eles levantam o pé aqui em cima, e quando bate o pé no chão, chega a tremer as vísceras da gente. Eu me lembro que perguntei a um soldado: por que vocês pisam tão forte no chão? Ele diz: somos ensinados a marchar para o campo de batalha, e a gente vai marchando, pisando firme, dizendo para o inimigo: essa terra tem dono, essa terra é nossa, essa terra é nossa, e se não pisar firme nela, o diabo leva embora. O Senhor vai colocar sapato de fogo nos seus pés. Você vai voltar para sua casa marchando. Vai haver uma revolução na rua da sua casa. Se tem algum pentecostal desses malucos que eu falei, os normais não. Os normais estão me olhando aí com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Mas se tem os malucos, escute, você vai chegar na rua da sua casa nessa noite, vai pisar firme, pode chegar gritando: cheguei nessa jossa aqui. Se a vizinha linguaruda, fofoqueira, vier em cima do muro perguntar o que é, diga: não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com quem mandava nessa rua aqui. Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, espíritos malignos, eles não mandam mais aqui, porque eu cheguei nesse lugar. Meu corpo está todo arrepiado, igual a cantora falou aqui. Estou sentindo Jesus aqui. Esse culto não, os normais, se quiserem ir para casa, por favor, pelo horário dá tempo de ir para casa, dá tempo de você assistir o Corujão. Os que ficarem comigo são anormais que estão cansados de ver coruja e querem ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua casa. Você levará o reino de Deus para sua casa nesta noite. Levará o reino de Deus para a sua avenida. Levará o reino de Deus para a sua família. E se alguém acredita nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Eu vi a Satanás. Jesus está dizendo: não foram os demônios pequenos que vieram brigar com vocês que estão evangelizando. O próprio Lúcifer veio. Eles vão se assustar. Jesus disse: fiquem em paz, porque eis que eu vos dou, ou eis que eu vos dei poder para pisar. Para pisar, a gente só consegue pisar naquilo que está abaixo de nós. Nenhum demônio é grande demais para ficar em pé diante de você, da sua família, do seu ministério, seja o que for. Eles serão derrubados e você vai pisar sobre eles. Eis que eu vos dou poder para pisar. Aí respire fundo. Jesus começa a usar uma linguagem que só quem é espiritual entende. Vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Diga comigo: serpentes. Eu só fui entender isso há alguns anos atrás, quando eu fui pregar no Rio de Janeiro, num bairro, e me levaram na Quinta da Boa Vista, onde tem o palácio de Dom Pedro II. No fundo do palácio fizeram um serpentário, senador e deputado. E eu sou muito curioso. Eu acho a serpente um animal exótico demais. Eu tenho medo daquela porcaria.
Mas quando eu vejo uma presa, eu fico bem perto olhando. Vocês sabiam que serpente não tem ouvidos? A serpente não escuta. Tudo que ela percebe é por aquela língua bifurcada dela. Ela não tem pés, não tem braços, e mete medo em qualquer um. Aí vem Jesus e diz: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes. Aí eu estou na Quinta da Boa Vista, cheguei bem na hora do almoço de uma jararaca. E o veterinário que estava cuidando dos animais colocou um camundongo, um ratinho branco, dentro do viveiro dela. E eu cheguei bem na hora desse fato. Fiquei observando para ver o que acontecia. A jararaca estava num canto do viveiro, enrolada, com a cabeça em cima do corpo, dormindo. O ratinho caiu de cá. Pense num animal desesperado. Ele subia, descia, ele tentava escalar a parede de vidro, mas escorregava. Ele foi ficando desesperado, porque ele sabe que a ordem natural das coisas, aquela cobra é um predador, e ela vai matar ele. Então ele procurou uma saída e não achou. E a cobra abriu os olhos, mas ela não se movia. Parece que aquela infeliz sabia que ele não tinha para onde ir. Ele chegou a pular em cima dela e ela não fez nada. Até que no final, o ratinho veio aqui para esse canto. E a cobra estava aqui. Ele arriou as 4 patinhas. Dava para perceber o coraçãozinho dele pulsando. Até que aconteceu algo que eu só acreditei porque eu vi. Se alguém me contasse, eu não teria acreditado. A serpente levantou a cabeça. Ela botou aquela língua para fora e sibilou umas 3 vezes. Psss, psss. Na última vez que ela sibilou, o rato levantou as 2 patinhas dianteiras. A traseira ficou caída. Ele ergueu a cabeça e começou a se arrastar para cima da cobra. A cobra foi serpenteando. Ela foi abrindo a boca dela. Eu nunca tinha visto uma coisa tão horrível. Os dentes ficam deitados aqui dentro. Quando ela abre, os dentes armam, aquelas 2 presas. O rato estava indo para dentro da boca dela. Quando ele estava bem perto, me desesperei. Eu dei um tapa no vidro. Voou a cobra para um lado e o rato para o outro. Mas eu não consegui salvá-lo. Aí a cobra serpenteou, ele mesmo correndo, ela foi e deu bote nele. Injetou o veneno, paralisou, torceu ele e engoliu. Eu fiquei assim, assustado. Eu estava saindo ali, o veterinário olhou para mim e disse assim: gostou? Eu disse: não. Pô, mas você acabou de ver um milagre. Eu disse: eu conheço milagre e isso aí não é milagre. Falou: não, é um milagre da natureza. Eu disse: que milagre, moço? Eu assisti uma cena de filme de terror. Ele disse: não, você viu um dos poderes da serpente. Eu disse: qual? A serpente tem o poder de hipnotizar uma presa pequena. Traduza-se por hipnotizar. A serpente tem poder de encantar. Traduza-se encantar por seduzir. Eu saí andando e lembrei do versículo. Quando eu lembrei do versículo, a minha mente voltou lá no Amazonas, porque 6 meses antes dessa viagem para o Rio, eu estava pregando numa palafita no estado do Amazonas, num culto de Santa Ceia, numa igreja bonita, embora muito simples. E naquela época eu ainda estava vivendo os dias que eu perdi um filho. Em todo culto eu contava, era maneira de desabafar. E quando eu terminei o culto, falando da morte do meu filho, uma irmãzinha veio até mim e disse: Jesus mandou falar com o senhor. Eu disse: pode falar. Jesus mandou eu falar para o senhor parar de falar da morte do seu filho com dó, porque o senhor não é o único que sofre. Eu disse: mas meu filho morreu. E ela disse: o meu também. Aí ela olhou para mim e disse: o senhor enterrou o seu? Eu disse: enterrei. Ela falou: o meu eu não enterrei, porque a cobra grande levou ele para dentro do rio. Eu falei: mas como assim? Ela disse: meu filho é criado na beira do rio, sabe todos os perigos, mas eu estava lavando roupa num canto e vi o meu filho de 5 aninhos andando devagarinho, duro, com um corpinho duro, indo para o leito, para a beirada do rio. Eu não entendi o que estava acontecendo, continuei lavando roupa, até que me atinei que o meu filho estava estranho. Quando eu olhei, ela disse: eu só vi um brilho na água. Quando eu percebi, era tarde. A cobra levantou, deu um bote, enrolou nele e levou ele para o fundo do rio. Eu disse: mas se o seu filho é criado na beira do rio, como é que ele não sabe disso? Ele falou: pastor, a cobra grande, ela encantou o meu menino, ela seduziu o meu menino, ela hipnotizou o meu menino.
Aí a minha mente ativou e o Senhor me deu a revelação. Quando aqueles homens e mulheres voltaram daquele campo de batalha e o diabo desceu para atormentá-los, o Senhor disse: eu vou dar a vocês um poder que nem todo mundo pode saber. Eis que eu dou a vocês poder sobre espíritos de encantamento. Não, vou falar de novo. Vos dei poder para pisar sobre serpentes. Estou dando a vocês poder para pisarem sobre espíritos de encantamento. Ô pastor, mas isso aí não pega em nós, porque contra Jacó não vale encantamento. Pois é, mas você não é Jacó. Não, mas eu sou crente. Mas não é crente 24 horas por dia. Existem momentos do dia em que a nossa fé se esvai e a gente acaba não vigiando. E aí soltamos palavrões, cobiças, pecados. E quando pecamos e a nossa mente vai ficando cauterizada e não confessamos, abrimos uma brecha na nossa armadura espiritual que está em Efésios capítulo 6. Quando a nossa armadura é aberta, o diabo não pode deixar o crente endemoniado, porque o Espírito Santo está dentro dele. Mas o diabo ganha legalidade para plantar dentro deste crente um espírito de enfermidade. Quando Jesus passou por aqui, ele curou doentes e ele expulsou espíritos de enfermidade. Não é a mesma coisa? Não. A doença é física, é congênita, é patológica. Você vai no médico, o médico estudou sobre isso, ele descobre o nome da doença, faz o exame detecta. A doença é assim. E o espírito de enfermidade tem os mesmos sintomas da doença, mas você vai no médico, o médico não descobre. Você faz o exame não detecta. Aí a hora que sara de um lado, vai para o outro. Um espírito que ganha legalidade para atormentar a vida do crente. Vou falar coisas que talvez você não vai gostar, mas eu já passei dos 50, não tenho que dar satisfação a mais ninguém. Crente que tem juízo não põe nada na boca sem antes orar. Ah, pastor, mas eu oro. Parabéns, para almoçar e para jantar na sua casa onde todo mundo é crente. Eu queria saber se você ora no restaurante, se você ora na escola, na faculdade. Eu queria saber se quando te dão um pedaço de bolo ou um pedaço de pão com mortadela, você ora. Quando aquele amigo te dá uma mordidinha aqui, se você ora antes de comer. Quando te dão uma bala, um chiclete. Pastor, mas aí é demais, isso é fanatismo. Chame do que quiser. Chame do que quiser. Eu acredito em obra de feitiçaria. Eu acredito em fórmulas de encantamento. Eu sou assembleiano, eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo presbítero colocando o dedo na cara de mulheres na igreja, elas caírem endemoniadas. Vocês já perceberam que não cai mais ninguém endemoniado no nosso meio? Um dia falaram para mim, não cai mais endemoniado porque a igreja agora está tão santa que o diabo não chega nem perto. Mentira! O diabo anda congregando com a gente. Em algumas igrejas o diabo se tornou membro. Ele fica lá, a pessoa está em adultério, a pessoa está fazendo as coisas mais horríveis do mundo e nada mexe com elas. E por que é que o diabo não se manifesta? Ah, olha a palavra, o diabo se manifesta. Quando caía alguém endemoniado na igreja, o que a gente falava? Se manifestou. Qual é a palavra? Não ouvi. Então deixa eu fazer uma pergunta que está em tempo moderno. O que é uma manifestação? Muitos de Rondônia foram para manifestações. Sim ou não? O que é uma manifestação? É um protesto. Quando os nossos pais falaram, o diabo se manifestou no culto, os pais estavam dizendo, o diabo protestou no culto. Mas protestou contra o quê? Contra o ambiente. Ele fica quieto enquanto está tudo normal para ele. Aí aqui do lado começa um crente, glória a Deus, glória, 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 glória. Aqui tem alguém falando aleluia, aleluia. Aqui atrás tem alguém jejuando há 3 dias para a salvação do filho. Aqui na frente tem alguém que está buscando batismo com o Espírito Santo. Vem um cantor, toca uma música daquela que arranca tatu da toque e sabiá do toque, igual cantou a nossa cantora aqui. Aí vem um pregador e traz uma mensagem daquela poderosa. O diabo se manifesta porque ele não suporta. Por que não se manifesta mais? Porque está tudo normal. Estou cansado de pregar para homens e mulheres que parecem zumbis no culto. Igreja não é como teatro.
onde você entra, se gostar aplaude, se não gostar vai, é com direito a assistir comendo pipoca e guaraná. Igreja não é como um cinema, onde você escolhe o filme que quer assistir. Igreja é um ponto de encontro entre o céu e a terra, onde a gente ouve o que Deus quer falar. É isso que tem que acontecer no nosso meio. Eu pregava dia desses no estado do Mato Grosso do Sul, e enquanto eu falava sobre depressão profunda, o pastor presidente da convenção, que já dorme no Senhor, morreu há poucos dias, se levantou e disse: pastor Marcos, aqui nas nossas congregações da Assembleia de Deus, nós temos catalogados mais de 250 adolescentes que estão se mutilando. Meninos e meninas de igreja, Assembleia de Deus, cortando os pulsos com caneta, com bisturi, com navalha. Ele falou: há um surto, o que está acontecendo? Eu disse: é simples. Quando eu era criança na igreja, botava a gente de joelho ou dormir debaixo do banco para assistir o culto, e nos faziam buscar o poder do Espírito Santo. Agora os crentes dão um celular na mão dos seus filhos, terciarizam a educação dos seus filhos para a televisão, deixa os filhos na escola 24 horas por dia quase, e se pudesse nem deixava a criança voltar para casa. E aí querem que essas crianças fiquem firmes como? Vão na igreja 1, 2 vezes por semana e passam a semana inteira ouvindo e aprendendo coisa que não presta. Os demônios estão entrando dentro da vida dos nossos filhos, estão atormentando nossas crianças. Aliás, estavam, porque depois desta noite, agora eu falo só para quem crê, vai haver um avivamento em Ariquemes. Até a minha barba arrepiou agora. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre espíritos de encantamento. O Senhor vai abrir os seus olhos quando chegar em casa. Escute o que eu vou dizer. Será que só eu conheço uma família na igreja destruída? O marido era um homem sábio, santo, bonito, perfumado, honesto. Aí a mulher trocou esse homem por um bebum da rua, por um cracudo da esquina. Aí alguém vai dizer: não, era incompatibilidade de gênio. Não! Até você fala: o que ela viu naquele homem? Acontece vice-versa. O homem tem uma mulher crente, bonita e santa, troca ela por uma quenga, troca ela por uma mulher que não vale nada, uma destruidora de lar, troca ministério por causa disso. Você vai falar que isso é normal, é da natureza humana? Não é! Espíritos de encantamento. Pois nessa noite o Senhor vai enviar uma unção de fogo sobre a sua família. As escamas dos olhos dele vai cair, as escamas dos olhos dela vão cair. Espírito de encantamento vai para debaixo do nosso pé. Se alguém crê nisso, reaja um pouquinho maior e melhor. Me escute. Dizem por aí que o termômetro de um casamento é o quarto, a cama do casal, conversa para boi dormir. O termômetro de um casamento é o bolso do provedor do lar, seja ele um homem ou uma mulher. Enquanto tem dinheiro para colocar comida, aluguel, roupa para os filhos, dignidade, pode vir um câncer, que essa família se une e enfrenta o câncer. Pode vir a pior miséria, a família permanece unida. Faltou dinheiro, acabou tudo. E por que o senhor está falando sobre isso? O que tem de gente aqui no nosso meio endividado. Posso falar, pastor André? O que tem de gente aqui endividado, e pior, não sabe como foi. Pastor, virou um rolo compressor, uma bola de neve. Eu vou te falar o que foi. Espíritos de encantamento. E eu provo. Será que só eu, no meio desta multidão aqui, tenho lá em casa, no meu guarda-roupa, na minha gaveta, uma roupa que eu comprei, paguei e nunca usei? E por que eu não usei? Porque eu olho para aquela porcaria e falo: onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei isso aqui? Só eu? Tem alguém aqui? Ou só eu que sou burro mesmo? Tem alguém que já comprou alguma coisa? Você tem, Marcos Rogério? O senhor tem também? O senhor tem, pastor André? Pastora? Se a gente não queria comprar, por que a gente comprou?
O que tem de gente atolada em dívida de curso de internet? A pessoa vem com uma fala, vai falando, daqui a pouco você entrega até a alma para a pessoa, mas daqui a pouco você compra e fala: por que eu comprei essa porcaria aqui? O que é isso senão uma sedução? Será que só eu tenho em casa um aparelho de ginástica que não presta para nada? Não, minto, aquela esteira serve de guarda-roupa. Tem roupa pendurada, caixa em cima dela, não presta para porcaria nenhuma. E por que eu gastei com aquilo? Espíritos de encantamento. Vou mexer agora com um brilho de gente. Aos vendedores que aqui estão, me perdoem. Eu fui vendedor. Se você já fez curso de venda, existe uma técnica em curso de venda chamada embruxamento. Pergunte: o que é isso, pastor? É você fazer a pessoa comprar uma coisa que ela não quer. O bom vendedor de uma loja não é aquele que vende o produto que está na vitrine, que está na propaganda da Globo. É aquele que vende aquela coisa que está escondida, que ninguém quer. Quando o vendedor se livra daquilo, o patrão fala: você é vendedor de verdade. Espíritos de encantamento. Gente, eu sou pastor e sou político. Para me enganar não é fácil, não. Eu entro numa loja e já falo: me deixa quieto. Eu vou onde eu quero, pego o que eu quero e já saio. Mas eu tenho um problema, uma fraqueza. Pergunte qual? Roberto, muda a música. Eu não posso assistir o Polishop. Tem um trem naquele negócio. Aquelas luzes coloridas, aquela música, aquela moça linda, aquele rapaz que parece um anjo. Compre agora, ligue. Gente, a minha cabeça diz: não ligo. A minha mão vai e cata o celular. Quando eu vou falar, solta o celular, vem a outra e digita. Quando eu vou brigar com as duas, do outro lado sai uma voz dizendo: qual o número do seu cartão? Quando eu vi, já foi. Gente, eu comprei uma escova de cabelo. Vocês sabem que eu tenho problema com cabelo. Aquela desgraça arrancou metade do meu couro cabeludo. Mas lá na televisão funciona. Deixa a pessoa bonita. Espíritos de encantamento. Vou profetizar. Não entra na sua casa depois dessa noite nenhuma agulha mais que não seja para glorificar o nome de Jesus. Pastor, isso aí é fanatismo. Não, é só ler a carta de Paulo aos Coríntios. Tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Quer comer, coma para a glória de Deus. Quer vestir, vista para a glória de Deus. Tudo na sua casa será para a glória de Deus. O diabo perdeu esse ano. Pode marcar, a partir de agora, marca na sua agenda. Até dezembro você vai ver a prosperidade que vai vir sobre a sua casa. O Senhor vai realizar sonhos. O diabo não vai mais ter força, porque nesta noite, eis que eu vos dou o poder para pisar sobre espíritos de encantamento. Quem crê nisso dá mais um glória a Deus. Mas Jesus vai mais longe e eu termino. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Preste atenção aqui. Para entender isso, eu tive que ser curioso. Eu sou casado com uma psicóloga. A irmã Edileuza tem a clínica dela. E como eu sou curioso, de vez em quando eu pego os livros dela para ler. E eu estava lendo um livro dela sobre o tratado de Sigmund Freud, psicanalista austríaco. E Freud, mapeando a raça humana, porque ele estudou milhares de seres humanos, ele catalogou os seres humanos que carregam síndromes. E uma das síndromes, Freud chama de síndrome do escorpião. O que é a síndrome do escorpião? O escorpião é um animal que não suporta desespero. Ele não suporta pressão. Na internet tem vídeos de pessoas que fazem um rego, colocam um pano e combustível, e colocam no meio desse círculo um escorpião. Aí acendem o fogo. O escorpião, quando vê as chamas se levantar, elas não tocam nele. Ele começa a andar para os lados em busca de uma saída. Ele não encontra a saída. Então ele vai acelerando os passos. Na medida que ele vai acelerando os passos, ele perde o controle na cauda dele.
E a cauda dele, que é envergada, perto da cabeça, vai abaixando. Quanto mais rápido ele anda, mais baixo vai ficando a cauda, até que o ferrão dele finca na cabeça e ele se mata. Freud diz que parte da raça humana não suporta pressão, não suporta cobrança. Parte da raça humana não suporta a existência, porque existir não é para qualquer um. Acordar de manhã, enfrentar o dia a dia para trazer comida para sua família não é para qualquer um. Nós temos a geração mais fraca da história. Meninos e meninas que estão sendo diagnosticados com TDAH, com problema do coração, são ansiosos. Crianças que não suportam um grito do pai. Adolescentes que não suportam um ai da mãe. Estamos destruindo os nossos filhos, porque nós não deixamos eles sofrerem, passarem pelo vale. Não são testados, tudo que eles querem nós damos, a gente faz as tripas coração. Estamos criando uma geração, a geração mais fraca da história, a geração tomada pela doença, que se tornou a doença do século, chamada depressão profunda. Alguém conhece alguém que está com depressão profunda? Levante a mão para eu ver. Olha isso. Você sabe que isso mata? A depressão mata, porque ela mata a vontade de existir. O que é a depressão? Ela é uma soma de um passado frustrado com um futuro que não existe ainda. Ou seja, é passado somado à ansiedade, derrota lá atrás e a ansiedade de um dia que ainda não existiu. As pessoas ficam tão aflitas que elas perdem a vocação para viver. Eu enterrei alguns anos atrás o meu copastor, um menino de 33 anos de idade, um menino lindo, halterofilista. A esposa dele, uma modelo linda. Ele tinha tudo. Ele pregou uma mensagem, no domingo à noite eu estava pregando fora, me ligaram no fim do culto dizendo: o céu desceu aqui. Domingo, terça-feira, 2 dias depois, a mesma pessoa me ligou dizendo: o seu filho se jogou de cima de uma ponte de 100 metros de altura. Eu fiz o velório e o enterro de um pastor que se matou. Não desejo isso para ninguém. O que falar no velório de um pastor que tirou a própria vida? Eu fiquei doente, que eu olhava para ele no caixão, André, eu surtei. Eu comecei a conversar com ele dentro do caixão, mas comecei a conversar só com a minha mente, xingando ele, brigando. Minha vontade era agarrar ele pelo pescoço dentro do caixão, dizendo assim para ele: por que você não me procurou? Por que você não me contou? O que é que estava acontecendo com você? A pressão da religião. Se descobrir, eu perco a família. Se descobrir, eu perco a casa. Se descobrir, eu perco o ministério. Se então é melhor morrer. Não, não é melhor morrer. É melhor se tratar. A nossa mente, ela é formada por janelas de inteligência. O que é que o desespero faz? O desespero fecha as nossas janelas de inteligência. Quando você tem fôlego, você respira, você oxigena o cérebro e começa a pensar. O ser humano é capaz de encontrar uma saída para tudo, ou quase tudo. Mas quando você está desesperado, você não age por inteligência, você age por instinto. Visite aquele seu amigo que matou a esposa, lá na cadeia. Pergunte para ele como foi. Ele vai te dizer assim: eu nem sei. Quando eu vi, eu já tinha feito. E aí todo mundo julga e diz: é mentira. Não, não é mentira. O desespero, a ira, fecha a nossa inteligência. Dia de confissão de pecados. Será que só eu aqui um dia com raiva joguei um prato no chão? Um copo na parede? Alguém já fez isso aqui? Me ajuda aí para eu não ficar sozinho. Alguém aqui já soltou um palavrão daquele que depois se arrependeu e falou: meu Deus, me perdoa. Pois bem,
Isso é ser um ser humano. Aí o diabo pega tudo isso para destruir a sua vida. Aí vem Jesus nessa noite e diz: eis que eu vos dou o poder para pisar sobre espíritos de encantamento e sobre espíritos do desespero. Não vai haver morte na sua casa. Há uma luz no fundo do túnel. Vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que. Eu só sei que vai acontecer algo. Que daqui a alguns anos você vai me encontrar e você vai me dizer: pastor, naquele dia Jesus salvou a minha vida. Por que tinha que ser aqui? Porque aqui é o Aviva. É aqui que o morto recebe uma injeção de vida. Eis que eu vos dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E se alguém acredita nisso, dê uma glória a Deus e fique de pé comigo. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou fazer 3 orações essa noite. A primeira é essa. Feche os olhos, porque eu não quero que você humilhe ou envergonhe ou saia comentando quem veio aqui na frente. Eu queria orar aqui na frente só com quem não está aguentando mais. Só com quem está desesperado. Só com alguém que disse assim: hoje é o último dia. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar pela sua vida. Pode vir chorando mesmo. Pastor, mas se eu for aí, o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Não morreu na cruz do Calvário por você. Pastor, mas eu sou pastor também. Pastor é gente. Mas vem rápido. Vem rápido. Isso, pode vir chorando. Isso, ajuda a pessoa a vir. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu a família, está perdendo a família, perdeu o ministério, perdeu o seu nome. Pastor, mas esse convite é muito estranho. Pois é o que Deus preparou para nós aqui. Mas vem rápido, eu não tenho muito tempo. Você não está sozinho. O chão está ficando molhado de lágrimas. Eu continuo ouvindo barulho de espadas aqui em cima. É a noite da sua vitória. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Vem chorando, mas vem. Vem rápido, vem rápido. Jeová Jireh, vidas prover de novo. Eu creio em ti. Acham que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, mas vivo
faz prover de novo. Em ti. Canta, Ariquemes! Não tem vento nem tempestade. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Muriamassuri de Caralabas, Ramanagasui Andorova Xarabacaralabas, Irás profetizar. Puriandoro de Candrevele Sui aqui a Torobas. Senhor, levanta uma muralha de fogo ao redor desses irmãos que vieram à frente do altar. Senhor, envia um anjo com um lenço nas mãos para enxugar dos olhos deles todas as lágrimas. Coloca dentro deles uma fé tão poderosa que não vai sobrar espaço para depressão, não vai sobrar espaço para o desespero, não vai sobrar espaço para mágoa, para angústia, para tristeza. Eu te repreendo. Sai, sai agora, sai da alma dele, sai da alma dela, sai derrota, sai, cai fora, cai fora. Venha sobre eles a sua presença, venha sobre eles a unção do Espírito Santo, caia sobre eles a sua glória. E onde houver alguém batizado com o Espírito Santo nessa praça, renova eles agora. Forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Recebe esta alegria, recebe esta força. Seja liberto desse mal, seja livre desta coisa horrível. e o vento forte Não vão roubar a minha fé. em ti, meu Todos os que vieram à frente e toda a igreja, levante a mão direita para o céu bem alto, aberta. Diga comigo, em nome de Jesus. Não, eu quero ouvir um grito, em nome de Jesus. Todos os demônios de encantamento, de desespero, que roubaram a minha alegria, a alegria da minha família, que roubaram a nossa vida financeira, que roubaram a unção de Deus, os dons do Espírito Santo. Eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade e segure a mão fechada. Eu vou contar até 3 e nós vamos cumprir o que eu li em Lucas 10 e 19. No 3 nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir o que está escrito: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E depois que você pisar, você precisa abraçar pelo menos uma pessoa, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão:
O poder de Deus está na minha vida, e a minha família será abençoada, porque Jesus está voltando. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver Jesus te honrar esse ano ainda. 2,5, Ariquemes será conhecida como a capital do avivamento do estado de Rondônia. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace pelo menos uma pessoa. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja Canta, Rondônia! será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardar, ele vem me buscar. Cante! Nesse nome tem poder. Grite Yeshua. O Messias, ele vem. Ele vem. De novo, Yeshua bem alto. Yeshua, tem misericórdia de nós. Aguardado. Para encerrar pela última vez, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Esta é a igreja do arrebatamento. Mas a igreja Será arrebatar no piscar de olhos, acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? Acabou. Você volta para a sua vida transformado nessa noite. Você está revestido de poder e de autoridade. Os demônios não terão mais posse sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. Depois dessa noite, uma nova história será escrita. Amém? Peço que abram aqui um espaço para mim bem grande. Abram aqui um espaço. Lembra que eu falei, eram 3 orações? Essa foi a primeira. Agora vem a segunda. Feche os olhos. Alguém acredita em milagre? Então eu queria orar aqui na frente, só com pessoas que sofrem com problemas no estômago.
úlcera, gastrite, refluxo. Pessoas que nesse exato momento sentiram ânsia de vômito. Venham à frente, mas venham rápido, rápido. Tem que chegar bem na frente. Rápido. Mulheres que detectaram caroços nos seios. Pessoas com problemas nos ossos. Artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, bursite. Chegue mais para frente para caber as pessoas. Pessoas com problemas nos olhos, miopia, hipermetropia, catarata, cegueira. Pessoas com problemas nos ouvidos, infecção nos ouvidos, surdez. Pessoas com problemas no coração, no aparelho respiratório, asma, bronquite, renite. Venha. Pessoas com problemas nos rins, gente fazendo hemodiálise, pessoas que estão com tratamento de quimioterapia, radioterapia, pessoas que estão esperando o resultado dos exames que não saem. Aleluia. Deus está aqui. Pessoas que estão com cirurgia marcada, estão na fila do SUS esperando uma consulta. Gente que está com outro tipo de enfermidade que eu não citei. Gente que não está doente, mas deixou alguém doente em casa. Está com alguém doente no hospital, está com alguém doente em outro país, em outra cidade. Isso. Eu sinto fé aqui. Eu vos dei poder para pisar. Ide, curai os enfermos. Ou a gente crê no que está escrito, ou a gente larga a mão disso. O senhor tem o dom de cura, pastor? Não, não tenho. Eu não sou o irmão Valdemiro, não sou o irmão R.R. Soares, mas eu tenho o mesmo Deus deles, e eu tenho a mesma promessa deles. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se tiverdes bebido alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Agora olhe para mim, todos vocês que vieram à frente. Abra a mão direita. Você vai colocar a mão no local da enfermidade. Espere um pouquinho. Se for da cintura para baixo, coloque a mão no coração. Se for num lugar que você vai ficar torcido, coloque a mão no coração. Faça isso agora. Pastor, eu estou representando alguém. Coloque a mão no coração. Nós vamos orar. Doenças serão curadas. Espíritos de enfermidade serão repelidos. O senhor acredita, pastor? Acredito. Eu estava aqui uma vez em Rondônia, foi em Ji-Paraná, quando uma menina vomitou agulha amarrada com cabelo. Filha de crente. Como é que isso entrou dentro dela? A única coisa que ela tinha comido naquela semana foi um bolo que a mãe de um amiguinho levou na escola, que era uma semana que a mãe fez em oferenda a duas entidades do mundo espiritualista, que eu não vou falar o nome para não tomar um processo, que cuidam de crianças. A única coisa que a menina comeu na escola foi um pedaço de bolo diferente. Materializou dentro dela agulha amarrada com cabelo. Somos crentes, não estamos livres dessas coisas. Quem me acompanha deve ter visto um vídeo meu, onde eu falo que lá em Brasília, meus amigos aqui, eu já dei esse testemunho para eles. André, eu passei uns 6, 7 meses indo para Brasília, animado. Chegava no aeroporto, me via um desânimo. Eu entrava no meu apartamento e não queria levantar da cama. Eu estava ruim. Uma mãe de oração me ligou, mora em outro país. Filho, não se assusta. Eu falei, com o quê?
leva uma testemunha, vai no seu quarto e levanta o colchão do lado que você dorme, na cama. Falei, por quê? Ela disse, não se assusta, só vai e faz. Quando eu levantei o colchão, tinha um coração com um pano todo colorido, 6 agulhas fincadas dentro do coração. E quando eu abri, terra de cemitério com ossos, um fedor. Eu me apavorei. Eu falei para ela, achei um negócio aqui. Ela disse, pois é, o diabo encontrou uma forma de materializar isso aí dentro. Eu falei, mas como assim? Falou, não puna ninguém. Ela falou, a moça que trabalha aí é crente. Eu nem sabia que a moça que limpava o apartamento era crente. Só fico eu e o Roberto lá, que também é crente. Ela falou, materializou. Não se brinca com o mundo espiritual. E eu rasguei aquilo, queimei. A minha vida e a vida da minha família fez assim, ó. 6 agulhas, todas as pessoas da minha casa. Se o diabo faz isso com um pastor como eu, que estou no púlpito todo dia, imagina o que pode acontecer com você. Então nós vamos orar agora. Fique em paz, não se assuste. Eu costumo avisar para ninguém sair correndo. Se você vê pessoas começarem a vomitar, fique em paz. Se puder orar por ela, ajude. Se você vê pessoas caírem no chão, se puder segurar ela e deitar no chão para ela não se arrebentar, melhor. Mas não precisa se apavorar. É dia de bênção, não é dia de coisa ruim. Feche os olhos. Senhor, na sua presença eu me coloco como um sacerdote, porque até agora eu preguei como um profeta. O profeta fala o que o Senhor quer que o homem ouça, mas o sacerdote fala com o Senhor aquilo que o homem precisa. Como sacerdote eu intercedo por esta noite aqui no Aviva. Eu já reconheci publicamente que eu não tenho dom de cura, Pai, mas eu tenho fé. E não é possível que os seus filhos retornem para a casa deles carregando essas moléstias, porque muitos não estão doentes, ó Pai. Foi apenas uma brecha que o diabo encontrou. Mas eu sei que o Senhor é maior do que qualquer brecha. O Senhor é maior do que qualquer praga. O Senhor é maior do que qualquer maldição. O Senhor é maior do que qualquer obra de feitiçaria. O Senhor é maior do que qualquer espírito desencarnado, atrevido. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta uma muralha de fogo ao redor desta multidão que está aqui na frente do altar. E onde houver alguém, Senhor, que está debaixo de uma opressão, alguém que comeu sem saber uma comida enfeitiçada, alguém que vestiu uma roupa que foi consagrada, alguém que está, Senhor, com um ponto de contato ligado com os espíritos malignos, eu ordeno, não estou pedindo, eu ordeno que haja uma limpeza nesta hora. Eu digo aos espíritos de enfermidade, saiam daqui agora. Sai! Solta ele! Solta ela! Solta agora! Solta! Vai segurando as pessoas. Tem gente vomitando. Coloque a mão na cabeça dela aí para mim, por favor. Sai! Coloque a mão na cabeça dela aqui. Eu queria que tivesse pastores ali embaixo para me ajudar agora. Seja liberto! Sai! O que entrou pela boca sai agora! Sai, obra de feitiçaria pesada! Sai! 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 Sai em nome de Jesus de Nazaré! Sai agora! A igreja orando. Cadê a oração da igreja? Vocês que estão aí na arquibancada, estendam as mãos para cá, joguem fogo para cá. Vocês que estão aí atrás, aqui na minha retaguarda, me ajudem em oração. Todos os espíritos malignos que se alimentam da tristeza humana, que provocam destruição, vontade de morrer, solta ela, solta ele, solta a mente, solta agora, agora. Senhor, eu estou ouvindo demônios, estão tentando negociar, estão me dizendo que estão na família desde a 3ª, 4ª geração,
que foi feito pacto na encruzilhada, na cachoeira. Não me interessa quem fez o pacto, me interessa quem quebrou o pacto. O pacto foi quebrado na cruz, toda maldição foi pregada na cruz. Solta ele, solta ela, solta, solta. Dá sinais no meio do povo, Senhor. Dá sinais no meio do povo. Que esse povo vomite, Senhor, toda obra de bruxaria pesada. Se foi feito com cobra, com caranguejo, com sapo, com asa de morcego, com raiz, não me interessa a fonte, me interessa a libertação. Solta ele, solta ela, solta agora. Enquanto seus anjos limpam, Senhor, transforma esse lugar agora num centro cirúrgico. E envia do céu para a terra uma comitiva de anjos. Envie os seus enfermeiros, meu Pai. Que os enfermeiros comecem a preparar as pessoas para receberem a cirurgia. Senhor, onde houver alguém que precisa de uma cirurgia, de um transplante, dá um sinal, anestesia eles e põe para dormir. Agora, agora, já! Segura, não deixa a pessoa se esborrachar no chão, só deita ela. A igreja orando. Isso, Jesus, troca o rim, troca o coração, troca o pulmão, faz uma limpeza por dentro, Senhor. Senhor, visita os ossos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Senhor, abre os olhos do cego, traz de volta os olhos à saúde normal. Limpa, tira a catarata, tira, Senhor, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a catarata e a cegueira. Senhor, limpa, Senhor, os seios dessa mulher. Arranca com raiz de tudo os nódulos cancerígenos. Quem está fazendo hemodiálise, meu Pai, troca o sangue deles agora. Quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, Senhor, mata o câncer com raiz e tudo. Os que não estão aqui, meu Pai, mas estão aqui representados, envie um anjo lá onde eles estão. Que um anjo entre dentro da UTI agora, traga de volta o que está em coma. Que o anjo modifique, Senhor, o recurso médico. Em nome de Jesus, o seu nome ainda é Jeová Rafá, Deus que sara, Deus que sara, Deus que sara, Deus que sara. Nós te invocamos. Visite as cidades, os estados e os países, e que haja cura, que haja cura, que haja cura. Que amanhã, Senhor, aqui no Aviva, alguém tenha coragem de testemunhar o milagre, para que o seu nome seja glorificado. E toda a igreja que acredita em milagre diga: eu creio. Tire a mão do local da enfermidade como se estivesse arrancando. Pela fé, arranque e jogue no chão essa enfermidade. Pise em cima dela e dê um grito de glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória. Quem está sentindo Jesus? Então fale em língua, seja renovado. Jesus te limpou, te libertou. Levanta, paralítico, solta a muleta, sai correndo, recebe o milagre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Por favor, não volte para o seu lugar ainda não, senão você vai me atrapalhar no terceiro convite. Abra um corredor aqui para mim. Abra um corredor. Pode adorar, pode falar em línguas. Meu Deus, depois dá uma olhadinha ali, André, tanto de vômito, de coisa. Jesus, Deus ainda faz. Abre caminho aqui, fecha os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? A sua vida está um inferno. Você saiu da igreja e só pensa em três coisas:
morrer, matar ou se matar. Enquanto eu pregava, você dizia: se tu me amas, fala comigo, Deus. Jesus manda te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. E a senhora será uma grande e usada pelo Senhor, uma mulher extremamente ungida. Mas para isso você precisa voltar para Jesus agora, sem demorar, sem pensar. Preste atenção no que eu preguei. O diabo te odeia. Se ele pudesse te matar essa noite, ele faria, porque ele sabe que a qualquer momento Jesus vai te usar de novo. Então, enquanto ele tem oportunidade, ele põe miséria sobre a sua vida. Mas se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui, não pense na sua fraqueza, não pense na sua situação, só diga: eu quero. Eu não tenho força, mas eu quero. Se você sair do seu lugar e vir aqui, como essas pessoas estão fazendo, eu vou orar para Jesus te devolver tudo que foi roubado da sua vida. Tem alguém? Tem mais alguém? Só não pode demorar. A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. A igreja não pode parar de orar. A igreja ora, o céu se abre. Cadê você? Volta agora, rapaz. Quem foi que te falou que existe ex-ungido homem? Ah, eu já fui pastor. Não existe ex-pastor. Não me interessa onde você caiu. O que me interessa é que essa noite Jesus quer te levantar aqui, e a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Volta agora. Abre caminho, deixa as pessoas passarem. Enquanto eles estão voltando, será que tem alguém que não é evangélico, mas é parente, é amigo dos evangélicos? A sua vida está um inferno, né? Você está desligado de Deus. As obras de feitiçaria estão destruindo a sua família, seus negócios. Você deixou em casa sua mãe depressiva, seu pai na cachaça, seus filhos estão drogados. Quando te falaram para você ir naquele pai de chiqueiro, você foi. Quando falaram que você tinha que beber sangue de animais, você bebeu. Quando falaram que tinha que ir em cemitério, você foi. Agora eu estou te dizendo uma coisa mais simples. Se você sair do seu lugar e vir aqui na frente, entregar sua vida para Jesus, toda maldição será quebrada. Toda maldição será quebrada. Vem. Você trouxe a pessoa, convida ela, age como um evangelista. Tenha coragem. Eu estou sentindo Jesus aqui. Estou te esperando. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Vem! Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vem recomeçar, vem rápido. Não briga com Deus. Não deixa o orgulho roubar a sua noite. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Tá vendo mais alguém? Abre os corredores. Parece que eu tô vendo gente vindo ainda. Vem rápido. Escapa-te por tua vida. Teu amor me chama. As pessoas estão chorando aqui na frente. Vou deixar a igreja ficou em silêncio, mas o céu começou a fazer festa. Passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você. As pessoas estão vindo, abre caminho, deixa elas virem, vem moça. Eu dependo desse amor, do seu amor. Aleluia! Mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder.
mais. As pessoas estão chegando. A igreja orando. Dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, eu coloco nas suas mãos essas vidas preciosas, essas vidas carregadas de cicatrizes, porque viver não é fácil. Alguns cambalearam, alguns desceram a rampa fria, encararam a morte e voltaram. Alguns perderam tudo, mas a sua misericórdia os alcançou nessa noite. E eles vieram à frente do altar. E no altar tem milagre. O altar não toma, o altar devolve. Levanta ao redor deles, Senhor, uma blindagem espiritual. Perdoa todos os pecados. Escreve o nome deles no livro da vida do céu. Toda maldição herdada ou adquirida seja quebrada, e tudo que foi roubado seja devolvido com juro e correção monetária. E depois desta noite, quem viver verá, para ver o que o Senhor vai fazer nestas vidas. E se há alguém, Senhor, pela internet, que nos assistindo está entregando a vida para Ti, está voltando, que o Seu amor os alcance agora, e que eles deixem uma mensagem dizendo: estou voltando, estou entregando minha vida para Jesus. E lá onde eles estão, os Seus anjos façam uma redoma ao redor deles. Pecados perdoados e nome escrito no livro da vida. Tudo que foi roubado devolvido. E quem viver verá depois dessa noite o que vai acontecer na vida deles. E toda a igreja diz amém. Alguém dá um abraço neles aqui para mim, mas um abraço bem forte. Invade aqui, invade. Vem, pelo amor de Deus, vem dar um abraço neles. E eu dependo desse amor, do seu amor.